A amante mostrou a barriga no jantar, até o mafioso levantar e dizer: esse filho tem outro sobrenome. O silêncio cortou o salão como uma lâmina fina. O restaurante Belucci, no coração dos jardins, estava envolto em um perfume de manjericão fresco, vinho tinto e tensão. Luzes âmbar pendiam do teto em cúpulas de vidro, lançando reflexos dourados sobre a toalha de linho impecável e as taças reluzentes. Do lado de fora, a noite paulista pulsava com buzinas abafadas, chuva fina e o rumor distante de uma cidade que nunca dorme. Gaetano Belucci reinava naquele cenário. Alto, ombros largos, terno escuro sob medida, barba aparada com rigor e olhos que pareciam calcular cada movimento à mesa. Ele erguia a taça de Chianti com elegância antiga, mas por trás do sorriso educado havia algo perigoso, uma sombra de segredos, de promessas enterradas e pecados jamais confessados. Ao seu lado, Helena Belucci exalava uma serenidade quase hipnótica. O vestido azul marinho abraçava sua silhueta com discrição. Seus cabelos castanhos, presos em um coque baixo, delineavam o rosto de traços finos e olhos que já viram demais. Ela fingia ler o menu, mas seus dedos tamborilavam de leve sobre o guardanapo dobrado. Cada gesto, ensaiado, cada sorriso, uma máscara. Na ponta da mesa, Isis Montenegro parecia menor do que era. Jovem com olhos grandes demais para esconder o nervosismo, ela passava a mão pelo vestido leve, de um bege discreto. O brilho do salão dava à sua pele uma palidez quase etérea. À primeira vista, poderia ser só mais uma convidada, mas o olhar que dava para Gaetano, ansioso e dolorido, traía a verdade. Era impossível não perceber a respiração acelerada, o peito subindo e descendo, o modo como ela franzia as sobrancelhas para conter um turbilhão interno. Ravi Montenegro, o irmão caçula, sentava-se à direita de Isis. Alto, magro, cabelos negros desalinhados, vestia camisa social clara e uma jaqueta jeans, despretensioso, em contraste gritante com os demais. Ele observava tudo, como quem grava mentalmente cada detalhe para depois relatar. O olhar de Ravi era curioso, mas também preocupado. Ele passava os olhos entre Gaetano e Isis, buscando respostas para perguntas que ninguém ousava formular em voz alta. Por último, ocupando o lugar oposto a Gaetano, Domênico Ricci. Um homem de presença quase física, com cabelo grisalho bem penteado e um sorriso enviesado, como se soubesse segredos que o mundo não merece ouvir. O terno claro, a gravata de seda vinho, o anel dourado reluzindo no dedo anelar, tudo em Domênico gritava poder. Mas era um poder diferente, mais frio, calculista, quase cínico. O garçom se aproximou, oferecendo pão italiano quentinho e azeite trufado. Mas ninguém parecia interessado em comer. Era um jantar de reconciliação, diziam. Mas bastava olhar para os rostos para sentir que ali ninguém queria, de fato, perdoar. Era uma peça de teatro. E o público era a própria família. Gaetano ergueu o olhar, comandando a mesa sem esforço. Vamos brindar? Propôs a voz rouca e firme. Pela família, pela paz. Helena sorriu com os lábios, não com os olhos. Isis hesitou, o cristal da taça tremendo um pouco em sua mão. Ravi, desconfiado, apenas resmungou um saúde. Domênico foi o último a erguer a taça. Pela verdade, disse, num tom que soou como afronta camuflada. Os olhos dele pousaram em Isis, demorados, como se já soubesse o que ela pretendia dizer. Por alguns segundos, só se ouviu o tilintar das taças, o ruído baixo de talheres em outras mesas e o som distante de um piano. Gaetano sorriu, mas o sorriso era só fachada. Ele sentia o cheiro do perigo no ar e conhecia bem aquele aroma. Isis olhou para o prato, depois para Gaetano. Sentia o coração bater tão rápido que parecia pulsar em suas têmporas. Ela sabia o que precisava fazer. Tantas noites chorando, tantas mensagens não respondidas, tantas promessas sussurradas atrás de portas fechadas. Era agora ou nunca. Helena observava cada movimento da jovem. Ela percebeu o tremor nas mãos de Isis, o jeito como evitava seu olhar. Naquele instante, Helena soube. Não precisava de provas, já sentia o cheiro de traição há semanas. Ela apenas não sabia se teria força para encarar a verdade nua, ali, diante de todos. Ravi mordeu o lábio inferior, inquieto. O jantar era uma armadilha?
Ele não entendia o que levava sua irmã a se envolver com alguém como Gaetano. Conhecia o histórico do homem, as histórias sussurradas nos bastidores do bairro, os rumores de acordos perigosos, rivalidades e negócios escusos. Mas Isis parecia cega, apaixonada. E agora, mais pálida e ansiosa do que nunca. Domênico, por sua vez, aproveitava o desconforto. Brincava com o guardanapo, sorria de canto, lançava olhares carregados de significado para Gaetano. Ele sabia que a noite prometia. Entre eles, pairava uma rivalidade antiga. Já foram irmãos, confidentes, parceiros. Agora, eram inimigos de fachada cordial. O garçom trouxe o primeiro prato. Lasanha à bolonhesa, fumegante, servida com ramos de manjericão fresco. O aroma ocupou o ar, mas ninguém tocou no prato. Os talheres ficaram imóveis, como soldados esperando ordens. Gaetano pigarreou, tentando retomar o controle. Sinto falta dos nossos velhos jantares, Helena. O tom era gentil, mas havia uma ponta de ironia, de desafio sutil. Tempos mais simples. Helena sorriu amarga. Os tempos mudam, Gaetano. A verdade sempre encontra caminho à mesa. Isis inspirou fundo. O olhar dela cruzou com o de Helena, e por um segundo as duas mulheres se reconheceram na dor. Duas vítimas de um mesmo homem, de promessas que não se cumpriram, de sonhos despedaçados pela realidade. Domênico inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de interesse. E então, Gaetano, ouvi dizer que você tem novidades para compartilhar. A provocação era clara. Sabia que algo estava prestes a explodir. O silêncio caiu outra vez. Isis sentiu as mãos suarem, o estômago revirar. Ela sabia que não havia volta. Ali, no coração daquele restaurante, diante de todos, precisava dizer a verdade. Queria libertar-se, assumir o filho que crescia em seu ventre. Queria, acima de tudo, ser aceita. Mas, e se não fosse? Os olhos de Gaetano pousaram nela. Havia ternura, mas também medo. Ele sabia o risco de escândalo. Sabia que o nome Belucci era uma coroa de espinhos, uma promessa de poder e de perigo. Sua expressão endureceu. Nenhuma palavra foi dita, mas o recado estava ali. Cuidado. Ravi encostou-se na cadeira. Isis, está tudo bem? Perguntou baixo, apenas para ela. O tom era de irmão, mas também de amigo. Ele não queria perder a irmã para um mundo que não compreendia. Ela fez que sim com a cabeça, mas os olhos diziam não. O jantar, que deveria ser de paz, era um campo minado. O restaurante seguia cheio, mas aquela mesa parecia isolada do resto do mundo. A chuva apertou do lado de fora, batendo ritmada contra as janelas. As luzes da rua desenhavam sombras no vidro, e dentro cada gesto era observado, cada palavra pesada. Isis levou a mão ao ventre, quase sem perceber. O gesto foi pequeno, mas Helena notou. Gaetano também. Domênico sorriu de leve, como quem assiste a um espetáculo anunciado. O tempo parecia suspenso. Um garçom se aproximou, oferecendo vinho, mas foi dispensado com um aceno seco de Gaetano. O que está havendo? Helena perguntou finalmente a voz baixa, mas cortante. Por que esse jantar, Gaetano? Por que agora? Gaetano hesitou. Por um momento, o homem implacável pareceu vulnerável. Ele olhou para Isis, depois para Helena, e então desviou o olhar. Não sabia como responder. Não sabia se queria. Isis sentiu o peso do olhar de todos. O medo de falar e perder tudo. O medo de calar e perder a si mesma. Sentiu o bebê mexer. Uma pontada de esperança e desespero ao mesmo tempo. Preciso dizer uma coisa. Sussurrou, quase inaudível, mas todos ouviram. O garfo de Helena caiu no prato, fazendo um ruído seco. Domênico inclinou-se ainda mais, atento. Isis olhou para Gaetano buscando coragem. Ele manteve o rosto impassível, mas as mãos apertaram forte a taça, quase a ponto de quebrá-la. Ela inspirou fundo. O salão pareceu encolher. Todos os sons se apagaram, restando apenas o som do próprio coração. Começou ela, a voz trêmula. Eu não posso mais esconder. Ravi se adiantou, preocupado. Isis, não precisa, murmurou, mas ela ergueu a cabeça determinada. Preciso sim. Preciso que todos saibam. Helena fechou os olhos por um instante, compreendendo antes mesmo que as palavras fossem ditas. Uma lágrima ameaçou cair, mas ela se conteve. Não diante deles. Não ali. O clima era de espera, como o instante antes da tempestade. Domênico sorriu, triunfante, como se tivesse vencido um jogo antigo.
Gaetano meneou a cabeça, resignado. Sabia que não havia como impedir. Isis pousou as duas mãos sobre o ventre. A barriga, agora levemente arredondada, ficou visível sob o tecido claro. O restaurante inteiro pareceu parar. Os olhares se voltaram para ela. O tilintar de talheres, a conversa baixa, até o piano cessou por um momento. Ela não precisou dizer mais nada. As mãos sobre o ventre diziam tudo. O silêncio, então, foi quebrado apenas pelo som da chuva, caindo incessante sobre São Paulo. A revelação pairava no ar, densa, carregada de promessas e ameaças. Era o início de uma tempestade. Naquele instante, cada um percebeu. Nada seria como antes. O olhar de Helena se endureceu. O de Gaetano turvou-se. Ravi, perplexo, apenas balançou a cabeça. Domenico, por fim, ergueu a taça, como se brindasse ao caos. Ali, sob as luzes quentes, com o cheiro de manjericão e vinho no ar, os segredos de uma família começaram a ruir, e a noite estava só começando. O silêncio que se seguiu à frase de Gaetano pareceu eterno. O peso daquelas palavras, esse filho tem outro sobrenome, pairou como uma ameaça invisível sobre a mesa, espalhando um desconforto denso que impregnava o ar, mais forte do que o cheiro do vinho ou o aroma do risoto recém-servido. Os olhares se desviaram, constrangidos, e até mesmo os garçons hesitaram antes de se aproximar, atentos ao clima tenso. Isis sentiu os olhos de todos sobre si. O coração batia alto, pulsando no pescoço, e a respiração se fez curta. Ela havia ensaiado tantas vezes o que diria, mas nenhuma versão imaginada incluía esse desfecho. De pé, com a mão tremendo sobre a barriga, encarava Gaetano. O homem que prometera protegê-la agora irredutível, intransponível, como uma muralha de pedra. O salão inteiro parecia girar levemente, como se o chão pudesse se abrir a qualquer instante. Helena, sentada à direita de Gaetano, manteve a postura ereta, o rosto impecável, as mãos cruzadas sobre o colo. Apenas os olhos denunciaram o abalo, um lampejo de dor, logo substituído por um brilho de orgulho ferido, de quem já esperava a traição, mas não o escândalo. O silêncio dela era uma fortaleza. Ela não permitiria lágrimas ali. Não diante da amante. Não diante do marido. Ravi, num canto da mesa, cerrava os punhos debaixo do guardanapo. A irmã, até recentemente, era a figura mais sensata que conhecia. O que a teria levado a se envolver com um homem como Gaetano? E agora uma gravidez, exposta assim na frente de todos. Ele sentiu o impulso de se levantar, mas conteve-se. Era preciso observar e entender antes de agir. O rosto de Domênico, do outro lado, captou sua atenção. Um sorriso enviesado, olhos semicerrados, saboreando o caos como um vinho raro. Foi Domênico quem quebrou o silêncio, batendo levemente a faca na taça. Brindemos à família Bellucci, sempre tão surpreendente. O tom ácido e o sorriso largo ecoaram pelo salão, arrancando olhares de outros clientes. Gaetano sequer olhou para o amigo rival. Apenas serviu-se de mais vinho, olhando fixamente para o fundo da taça, como se ali pudesse encontrar respostas para enigmas antigos. Isis sentou-se devagar, apoiando-se na cadeira com cautela. Sentia a garganta seca, os olhos ardiam, pensou em fugir, mas não era mais possível, não depois de tudo. O bebê chutou levemente, um aviso silencioso de que agora ela não estava mais sozinha e que qualquer escolha dali em diante teria consequências. Helena puxou o guardanapo com delicadeza, limpou os lábios e, em voz baixa, perguntou: "De quantos meses você está, Isis?" A pergunta, sutilmente cruel, foi feita para todos ouvirem. Era um convite a escancarar a ferida. Isis hesitou. Encarou a mesa, evitando o olhar de Gaetano. "Quase 4 meses", respondeu, a voz embargada. Gaetano finalmente ergueu os olhos para ela. Não havia raiva, nem ternura. Apenas uma neutralidade calculada. "Tem certeza?", disse com aquela entonação que misturava ameaça e proteção, típica de quem já viveu demais para se surpreender. Isis não respondeu. O silêncio dela era resposta suficiente. A tensão se multiplicava. Domênico aproveitou para cutucar. "Você sabe, Gaetano, família é questão de sangue e confiança. Nunca se sabe de onde vem uma traição." O sorriso dele era um desafio. Gaetano respondeu apenas com um leve movimento da cabeça, como quem já estava acostumado a esse tipo de provocação. A comida esfriava nos pratos intocada. O vinho, antes motivo de celebração,
Agora era apenas um pretexto para manter as mãos ocupadas. Nenhum dos presentes pensava em sabores, só nos segredos que cada um carregava. Gaetano, então, levantou-se devagar. O gesto calculado fez todos prenderem a respiração. Ele ajeitou o paletó, olhou para Helena, depois para Ísis e, por fim, para Domênico. Vou dar um pouco de ar fresco para todos nós, disse, seco, e saiu em direção à varanda privada do restaurante. Helena permaneceu imóvel, mas seus olhos seguiram o marido até desaparecer pela porta de vidro. Assim que Gaetano sumiu de vista, Domênico inclinou-se para frente, sussurrando, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Ele sempre faz isso quando precisa pensar. Mas cuidado, às vezes volta ainda mais perigoso. O tom era de deboche, mas o subtexto era claro. As coisas ali estavam prestes a sair do controle. Ravi não aguentou. Levantou-se, puxou Ísis delicadamente pelo braço e a levou para um canto mais reservado do salão, ao lado de uma escultura de mármore. Lá, as vozes alheias eram abafadas pela música instrumental. Ísis, o que você fez? O tom era baixo, mas carregado de preocupação. Ela tentou sorrir, mas o gesto morreu antes de se formar. Eu precisava contar, Ravi. Não dava mais para esconder. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você sabe com quem está lidando? Sabe o que falam sobre o Gaetano? Isso não é brincadeira. Ísis sentiu o peito apertar. Por um segundo desejou voltar no tempo. Antes de Gaetano, antes das promessas, antes das noites em claro pensando em futuros possíveis. Eu sei, Ravi, mas eu o amo. Achei que ele também me amasse. A voz dela era um fio, prestes a se romper. O irmão se aproximou mais, os olhos marejados, a voz trêmula. Amor não paga hospital. Amor não afasta perigo. Você viu o jeito que ele falou da criança? E se ele não te quiser mais? Se te abandonar? Ela desviou o olhar, secando discretamente uma lágrima. Eu não tenho mais como voltar atrás. No salão, Domênico aproveitava a ausência de Gaetano para se aproximar de Helena. Ele sempre teve um fascínio estranho pela esposa do rival. Helena, você é mais forte do que todos aqui. Não se deixe humilhar, sussurrou, quase como um conselho, quase como uma tentação. Ela sorriu de canto, fria, elegante, e respondeu, eu não me humilho por ninguém, Domênico, muito menos por um homem. Domênico riu, satisfeito com a resposta. Você poderia ser muito mais do que é ao lado do Gaetano, provocou, mas Helena apenas desviou o olhar para o salão, procurando pelo marido, ou talvez por si mesma. Enquanto isso, na varanda, Gaetano acendeu um cigarro, um hábito antigo, quase abandonado, mas que ressurgia sempre que precisava pensar. O vento frio aplacava o calor que sentia por dentro. O rosto sério, as rugas fundas de preocupação. Sabia que aquela noite mudaria tudo. Se reconhecesse o filho, perderia Helena de vez. Se não reconhecesse, perderia Ísis. E talvez o próprio filho. E, no meio de tudo, Domênico observava, esperando uma brecha, um erro, um vacilo. Gaetano lembrou-se de um momento antigo, numa viela de Nápoles, antes de deixar a Itália. O pai lhe dissera, família é tudo que temos, mas família também é tudo que podemos perder. Naquela noite a frase soava como um presságio. De volta ao salão, Ísis e Ravi se separaram. Ela retornou à mesa, o rosto lavado, mas o olhar resoluto. Não seria humilhada. Não deixaria que decidissem por ela ou por seu filho. Helena, ao perceber o retorno da amante, ergueu a taça num brinde silencioso, não de felicitações, mas de desafio. Ísis retribuiu firme, determinada a não desmoronar. Domênico, então, aproveitou para lançar mais uma provocação. Gaetano sempre foi bom de palavras, mas ruim de escolhas. Vamos ver se agora ele aprende a diferença. O comentário ficou no ar, como veneno dissolvido em vinho. O jantar seguiu em silêncio tenso, cada um perdido em pensamentos. O ruído das taças, o tilintar dos talheres, o farfalhar da chuva do lado de fora, tudo parecia amplificar o desconforto. O clima era de bomba-relógio. Todos sabiam que, dali em diante, nada seria igual. Ao final do jantar, Gaetano retornou. O rosto estava sereno, mas os olhos, sempre tão vivos, estavam opacos, distantes. Ele sentou-se, encarou Ísis de frente e disse apenas, amanhã conversamos. Helena levantou-se devagar, ajeitou o casaco sobre os ombros e, antes de sair, olhou para a amante do marido com uma compaixão amarga, quase maternal. Cuidado com o que deseja, Ísis.
Às vezes, ter razão é o caminho mais curto para a solidão. Em seguida, caminhou para fora, altiva, seguida de perto por Domênico, que não perdeu a chance de lançar um último olhar a Gaetano, uma mistura de ameaça e convite. Ravi foi até a irmã, abraçou-a de lado. Não volta para casa sozinha. Eu te levo. Ela assentiu, segurando o choro, enquanto observava Gaetano ainda sentado, imóvel, como se pesasse o destino de todos ali. Lá fora, a chuva engrossava. Cada um seguiu para um caminho diferente. Mas o que havia sido dito naquela noite, e principalmente o que havia sido calado, ecoaria por muito tempo. Na solidão do carro, Isis olhou o próprio reflexo no vidro embaçado. A mão repousou instintivamente sobre a barriga. Por mais que sentisse medo, sabia que aquele era apenas o início do verdadeiro confronto. A história deles, dela, do bebê, de Gaetano, de Helena, de Ravi, de Domênico, estava longe do fim. E você? Até onde esconderia um segredo para proteger quem ama? Se quer descobrir o que vai acontecer a partir daqui, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo capítulo promete reviravoltas que ninguém imagina. A amante mostrou a barriga no jantar, até o mafioso levantar e dizer: "Esse filho tem outro sobrenome." O eco daquela frase ainda vibrava no cristal das taças, na porcelana dos pratos intocados, no olhar de cada um ao redor da mesa. Por um instante o tempo parou. Isis, de pé, mãos tremendo levemente sobre o vestido acetinado, sentiu uma onda de calor subir do ventre até o rosto. Seus olhos procuraram refúgio nos de Gaetano, mas ele desviou o olhar, fixando-se em Domênico, que sorria com os lábios, mas não com o resto do rosto. Helena Bellucci ajeitou a echarpe de seda no ombro, como se um peso tivesse pousado ali. O garçom hesitou ao se aproximar com a bandeja de risotos, percebendo demais para um estranho, e se afastou em silêncio. O restaurante, antes harmonioso de vozes baixas e talheres, mergulhou em um sussurro inquieto. Gaetano, ainda de pé, manteve a postura ereta, a mão apoiada no encosto da cadeira. Havia algo de antigo naquele gesto. Um homem acostumado a controlar narrativas, a decidir o que permanece segredo e o que se revela. Mas agora, diante de todos, seu império vacilava. "Não entendi, Gaetano," Helena disse, voz firme, olhos fixos na barriga de Isis. "Você pode repetir?" O silêncio era uma corda esticada demais. Ravi, sentado à esquerda de Isis, se inclinou para a frente, protegendo a irmã com o corpo, como se pudesse barrar a tempestade com um gesto. O olhar dele era de quem não sabia se sentia raiva, medo ou compaixão. Gaetano inspirou fundo, fechou os olhos por um segundo. O tiante reluzia sob a luz dourada. "Este filho," disse ele, a voz grave, pausada, "não é um Bellucci. O sobrenome não é meu." O impacto foi imediato. Domênico soltou um riso baixo, quase inaudível, mas estava ali, veneno na ponta da língua. Helena não moveu um músculo. Apenas os olhos escuros e fundos pareciam oscilar entre mágoa, alívio e algo mais antigo, difícil de nomear. Isis cambaleou, apoiando-se na cadeira. O vestido, cuidadosamente escolhido, agora parecia apertar o peito como uma armadilha. As palavras de Gaetano ecoavam em sua mente, cada sílaba uma lasca de gelo. Ela buscou ar, buscou sentido. "Como você..." Isis tentou falar, a voz falhando. "Como pode dizer isso? Você sabe que é seu." Gaetano não respondeu. Olhou para Domênico, depois para Helena, e então para Isis, olhos duros, como quem já não permite aproximação. Algo havia mudado. O homem que antes sussurrava promessas em noites secretas, agora era apenas pedra. Ravi levantou-se, batendo a palma na mesa. O gesto fez tremer as taças. "Chega", disse. "Que história é essa? O que estão escondendo?" Domênico girou o cálice entre os dedos sem pressa. "Talvez o Sr. Bellucci queira proteger a família, não?" disse com ironia. "Ou talvez a Sra. Montenegro não conte tudo." Os olhos de todos recaíram sobre Isis, que sentiu o peso de séculos de julgamento. Ela lembrou do início, do primeiro olhar trocado com Gaetano. Era uma noite chuvosa, como aquela, mas havia música, havia esperança. Agora só restava a dúvida. Helena, enfim, falou. "Basta." A voz era calma, mas cortante. "Gaetano, se há algo que deva ser dito, diga agora." Na frente de todos. Chega de meias palavras. O velho Bellucci hesitou. Pela primeira vez parecia menor, mais humano. As mãos, sempre firmes,
tremiam discretamente. Não é da sua conta, Helena, murmurou. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Quando envolve minha família, é sim. O silêncio se prolongou. Os clientes das mesas vizinhas fingiam não ouvir, mas os olhos curiosos espreitavam entre as plantas e luminárias. Isis com esforço encontrou voz. Gaetano me diz que é mentira. Você não pode... Não depois de tudo. Ele a olhou, olhos de quem já viveu tantas guerras que perdeu a conta dos mortos e sobreviventes. Eu avisei, Isis. Desde o início eu avisei. Ravi, furioso, avançou um passo. Você enganou minha irmã. Fez promessas. Se meteu na nossa vida. Domênico interrompeu, voz ácida. Talvez a senhorita Montenegro tenha mais segredos do que parece. Isis sentiu as pernas fraquejarem. O salão parecia girar. Flashbacks rasgaram sua mente. O primeiro beijo, as cartas trocadas às escondidas, o medo constante de ser descoberta. O dia em que fez o exame, sozinha, mãos suando frio. A noite em que Gaetano prometeu que cuidaria de tudo, que um Belucci nunca abandona sangue do próprio sangue. O que havia mudado? Por quê? Helena fitou Isis, olhos semicerrados. De quanto tempo você está? A pergunta cortou o ar. Isis hesitou. Quase 5 meses. Helena fez um cálculo rápido em silêncio. E onde você estava, Gaetano? 5 meses atrás. A pergunta pairou como acusação. Gaetano não respondeu de imediato. Ravi olhou para a irmã, confuso. Domênico gargalhou, finalmente. 5 meses atrás, Gaetano estava comigo, em Milão, cuidando dos negócios. O salão inteiro sentiu o golpe. Isis, atônita, buscou memórias. Era verdade. Havia perdido o contato com Gaetano por quase 2 semanas. Mensagens não respondidas, ligações frias. Mas o exame, as datas, o sangue, isso não faz sentido, Isis balbuciou. Nós... Gaetano se virou para ela, voz fria. O exame não mente, e eu não estava aqui quando isso aconteceu. Isis, coração disparado, lembrou de uma noite. Uma única noite, entre as ausências de Gaetano. Chuva, vinho demais, lágrimas. Ravi a consolando, dizendo que ela merecia mais do que migalhas. Que precisava esquecer Gaetano, que ele nunca largaria Helena. E então a noite seguiu confusa, nebulosa. Ela nunca contou a ninguém. Ravi, agora, parecia entender tudo ao mesmo tempo. O rosto dele perdeu a cor. Os olhos, arregalados, buscavam nos de Isis uma resposta impossível. Domênico percebeu antes de todos. Ah, que maravilha! Disse, voz baixa, debochada. Parece que o sobrenome será Montenegro, afinal. O salão explodiu em murmúrios. Helena deixou cair o guardanapo, as mãos perdidas no colo. Gaetano, imóvel, olhava para Isis como se ela fosse uma estranha. Isis, lágrimas nos olhos, sussurrou. Não, não pode ser. Ravi se afastou, esbarrando na cadeira. Os pensamentos rodavam, fragmentados. Uma lembrança. O rosto de Isis, banhado de tristeza. O toque de mãos trêmulas. O silêncio cúmplice. Gaetano então recolheu toda a autoridade que lhe restava. Chega, não há mais nada a dizer. Helena levantou-se, contornando a mesa com dignidade. Tocou o ombro de Isis por um instante, um gesto de compaixão inesperada. Você vai precisar de força. Ninguém aqui é inocente, murmurou. Ravi, devastado, saiu quase tropeçando, a mente a mil. Domênico, satisfeito, brindou sozinho. O restaurante, antes um templo de aparências, agora era palco de ruínas. Isis ficou sozinha, ouvindo o eco das palavras de Gaetano. Esse filho tem outro sobrenome. Foi então que a verdade caiu sobre ela, cruel, definitiva. O filho que carregava era, sim, sangue Montenegro. E naquele instante, ela soube que o segredo que tentara esconder a vida toda, de si, do irmão, do amante, era, na verdade, o princípio de uma nova história, o fim de um império, o começo de uma redenção. O silêncio da noite paulista foi quebrado, enfim, pelo choro contido de uma mulher que, pela primeira vez, estava realmente sozinha. Por um instante, ninguém respirou. O eco das palavras de Gaetano pairou sobre o salão como fumaça densa. Esse filho tem outro sobrenome. O tempo pareceu suspenso entre o tilintar das taças e o pulsar nervoso do coração de Isis. Ela permaneceu de pé, a mão trêmula sobre a barriga, o olhar perdido entre a vergonha e a coragem recém-descoberta.
Helena fitou Gaetano, olhos marejados de mágoa, mas também de uma dignidade silenciosa que só quem já sofreu muito consegue carregar. Ravi, com o rosto pálido e tenso, agarrou o braço da irmã, confuso entre protegê-la e cobrar respostas. Domênico, sempre à espreita, sorriu de canto, sentindo o cheiro de sangue e oportunidade. O salão, antes palco de festas e reconciliações, agora era testemunha de uma verdade rasgada em carne viva. Isis buscou o olhar de Gaetano, mas ele desviou, encarando o próprio reflexo na taça de vinho. O peso do silêncio era insuportável. Helena, com a voz baixa e firme, quebrou a tensão. Então, Gaetano, o que mais você tem a dizer? Gaetano se levantou, ajustou o paletó com gestos mecânicos e por um segundo parecia menor do que seu próprio nome. Ele respirou fundo, a mandíbula trincada de raiva, vergonha e um medo primitivo de perder o controle. Helena, Isis, a voz saiu rouca, arranhada de emoção contida. Eu errei. Errei feio. Tentei proteger a todos. Tentei proteger a mim mesmo. No fim, só espalhei dor. Isis sentiu as pernas fraquejarem. Era a primeira vez que ouvia Gaetano admitir uma falha, um erro, qualquer coisa que soasse humana. Pela primeira vez desde o início daquele jogo perigoso, ele parecia despido da armadura de mafioso, de empresário, de chefe. Era só um homem, vulnerável e perdido. Helena se levantou devagar, encarando o marido. Não é só sobre você, Gaetano. Nunca foi. Ela olhou para Isis, depois para Ravi. Você destruiu mais do que uma promessa. Destruiu confiança, destruiu laços, mas ainda pode escolher o que vai construir a partir daqui. Ravi, ainda com o braço protetor sobre a irmã, interveio. Vocês querem mesmo continuar esse ciclo? Segredos, mentiras, jogos? Não basta? Domênico pigarreou sarcástico. Parece que o Império Bellucci é feito de cartas marcadas, não de pedra. Gaetano o ignorou. Pela primeira vez, olhou Isis nos olhos. Olhos que antes buscavam aprovação, agora exigiam verdade. Isis, Ele hesitou, como se a próxima palavra fosse um precipício. Eu me apaixonei por você, mas não fui homem o suficiente para assumir. Covardia. E não quero mais fugir. Isis respirou fundo, sentindo o coração acelerar, a cabeça pulsando entre raiva, mágoa e uma esperança teimosa. Você não precisa assumir nada, Gaetano. O filho é meu, a responsabilidade é minha. Eu só não quero mais viver na sombra, nem carregar o peso da sua vergonha. Helena, firme, pousou a mão sobre o ombro de Isis. Você é mais forte do que pensa, e não está sozinha. O gesto surpreendeu Isis. Pela primeira vez sentiu empatia na mulher que sempre temeu e invejou. Helena então se voltou para Gaetano. Se tem algo que aprendi nesses anos ao seu lado, é que família não é só sangue, nem só nome. Família é escolha. E hoje, eu escolho a mim. A frase reverberou pelo salão. Helena pegou a bolsa, endireitou os ombros e com dignidade saiu, deixando para trás o peso de décadas de silêncio. Todos a observaram em silêncio, respeitando a força de quem decide partir sem olhar para trás. Domênico tentou aproveitar o caos, aproximando-se de Gaetano. O trono está vazio, Bellucci. Vai deixar? Gaetano, porém, olhou para Domênico como se visse, enfim, quem era o verdadeiro rival. Não nos negócios, mas na própria alma. O que me trouxe até aqui não me serve mais. Não preciso de trono, Domênico, preciso de paz. Domênico riu, mas seus olhos revelaram o medo de quem perde o adversário mais valioso. Você mudou, Gaetano. Está fraco. Não, estou livre. Aos poucos, os convidados começaram a se retirar. Murmúrios e olhares trocados, deixando o salão cada vez mais vazio. A tempestade lá fora parecia ter cessado, dando lugar a um silêncio novo, quase limpo. Ravi, aliviado, porém desconfiado, se aproximou da irmã. O que você quer fazer agora, Isis? Ela enxugou uma lágrima, sentindo-se leve pela primeira vez em meses. Quero viver de verdade, Ravi. Sem esconderijo, sem medo. Gaetano, com os olhos úmidos, se aproximou devagar. Não posso apagar o que fiz, mas posso ser melhor daqui para frente. Se me permitir, quero estar presente. Não como o homem que te escondeu, mas como alguém disposto a aprender e a cuidar. Isis hesitou, avaliando o rosto de Gaetano à luz tênue do salão. Não viu ali o mafioso temido, nem o amante proibido. Viu um homem quebrado, disposto a se reconstruir. Isso não depende só de você, Gaetano,
mas depende, acima de tudo, de mim. Ela sorriu, tímida, sentindo pela primeira vez a própria força. Eu decido como vai ser daqui para frente, e vou escolher a mim, ao meu filho, a minha liberdade. Se quiser caminhar ao meu lado, vai ter que ser de verdade, sem mentiras, sem sombras. Gaetano assentiu, um nó na garganta. Eu aceito. Ravi puxou a irmã para um abraço apertado, aliviado. Você merece recomeçar. No fundo do salão, Domênico desaparecia na penumbra, percebendo que ali não havia mais espaço para manipulações. O jogo havia mudado. O velho mundo dos segredos, das ameaças e das meias-verdades tinha terminado naquela noite. A chuva cessou por completo. O cheiro de terra molhada entrava pelas janelas entreabertas. Isis, de mãos dadas com Ravi, saiu do restaurante, sentindo o peso de uma era se dissolver atrás de si. Gaetano ficou parado à porta, observando a mulher e o irmão sumirem na noite. Ele sabia que, dali em diante, nada seria igual. Mas, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu esperança. Dias depois, o restaurante Belucci reabriu em clima discreto. Nenhum dos antigos rituais, nem a presença de Helena, nem o comando rígido de Gaetano estava ali. Ele, agora, recebia clientes com um olhar menos distante, menos blindado. Procurava por Isis entre as mesas, e quando a via entrar, a respiração se acalmava. Ela, grávida, parecia caminhar com mais firmeza, a cabeça erguida, os passos decididos. Não era mais a sombra de um segredo, mas o centro de sua própria história. Helena, por sua vez, se reinventou longe do sobrenome Belucci. Abriu um pequeno ateliê de arte, redescobrindo talentos adormecidos sob anos de aparências. Pela primeira vez, sentiu-se dona de si e livre para amar a si mesma, sem concessões. Ravi publicou uma reportagem sobre os bastidores do poder, sem expor nomes, mas alertando sobre os perigos de viver sob o comando do medo. A matéria viralizou, abrindo portas para seu trabalho e para a própria consciência, agora mais leve por ter protegido a irmã e superado o papel de mero espectador. Domênico, sem terreno fértil para suas maquinações, se afastou do cenário. O Império Belucci, agora menos temido e mais humano, não era mais o palco de seus jogos. No último domingo de sol, Isis caminhou até o parque, sentou-se num banco sob uma árvore florida e acariciou a barriga. Sorriu, sentindo o bebê se mover. Pela primeira vez não tinha pressa nem temor, apenas gratidão. Gaetano chegou devagar, sentou-se ao lado dela, trazendo uma rosa branca. Trouxe para você. Ela aceitou. Sorriu, mas deixou claro nos olhos. O caminho seria lento e construído dia após dia. Ele entendeu. Obrigado por me dar uma segunda chance, Isis. Ela respondeu. Obrigado por, enfim, ser verdadeiro. O vento balançou as folhas e por um breve momento tudo pareceu possível. Reconciliação, perdão, recomeço. Não o final perfeito das novelas, mas o começo real de algo novo, onde cada um é responsável pelo próprio destino. E talvez seja essa a maior lição desse jantar. Por mais que tentem definir quem somos, nosso nome, nosso passado, nossos segredos, só nós podemos decidir quem seremos a partir daqui. E você, aí do outro lado, já parou para pensar? Quantas vezes precisou recomeçar, deixar para trás o que te machucava e escolher um novo caminho? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar outros corações. Se essa trama te prendeu do começo ao fim, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Toda semana tem novas emoções, reviravoltas e lições de vida aqui. Compartilha com quem vai gostar de sentir tudo isso junto com você. Na vida, como na ficção, o que importa é a coragem de ser sincero, consigo mesmo e com quem se ama. A cada despedida, um novo começo. A cada verdade, uma nova chance. Obrigado por viver essa história com a gente. Até a próxima.